Tem esse circuito grandão. A figura acima mostra o diagrama de força de controle do acionamento de um motor de indução trifásico de rotor em gaiola. Com relação a esses diagramas, julgue os itens seguintes. Vamos ver o que esses diagramas fazem? Vamos ver aqui de forma mais rápida, para a gente aprender ou relembrar. Imagino que seja relembrar, aprender está meio difícil, né? Porque as pessoas... Isso aqui é assunto comum que você consegue encontrar na internet facilmente. Eu tenho no meu canal uma playlist sobre circuitos sobre comandos elétricos para esses fins. E isso é comum de se encontrar, isso não é problemático. Aqui eu tenho uns diagramas, vamos lá. Apertei o botão B1. Ao apertar o botão B1, o que é que acontece? Corrente elétrica vai poder fluir e vai energizar a bobina do contator C2. Ao energizar a bobina do contator C2, significa dizer que o contato principal do contator vai fechar. E aqui também, o contato principal dele vai fechar. Ao fechar esse contato, fecha esses três aqui, ó. Note que os três são solidários. Esse aqui abre, ó. E esse aqui abre. Os três estão interligados, são solidários. Então, fecho esse e abro esse. Joia. O que acontece com isso? Energizo a bobina C2. A energia pode fluir agora também por aqui, que energizou também a bobina do contator C1. Ao energizar a bobina do contator C1, fez isso aqui, ó, fechou os contatos principais. E C1 aqui fechou também. C3 não vai ser energizado, deixa eu até botar aqui, energizei. C3 não vai ser energizado, por que motivo? Porque C2 abriu esse contato aqui, ó. Então aqui abriu, C3 não está energizado, não vou marcar. O que mais acontece? Acontece que começa a contar um tempo, porque foi energizado aqui e em paralelo está a bobina de um relé temporizador. Então começou a contar o tempo aqui também, ó. Tem um tempo que foi contado. Quero te lembrar que agora, mesmo que você tire a mão do botão depois de acionar, o circuito continua energizado. Tem caminho aqui, ó. Um caminho aqui, ó, para a circulação da corrente, até chegar em C1. E aqui também chega, ó, em C2. Aqui só dá uma apagada para deixar bem claro que é C1 e C2, ó. C1 e C2. Beleza. Contou o tempo. Deu o tempo que tinha que dar. Ao dar esse tempo, significa dizer que este contato do relé temporizador vai abrir. Porque se ele é normalmente fechado, então ele abre. Então, vou representar em vermelho o que acontece agora, nesse segundo passo. Então, ele abre. Agora que ele abriu, ele tirou a energia elétrica de C2. C2 vai abrir. E esses contatos aqui vão fechar. Vão alterar o estado. Esse aqui, por exemplo, vai fechar. O que mais acontece quando esse aqui abre? C1 continua energizado. Está aqui o selo, continua mantendo o C1 energizado. Se C1 está energizado desde o primeiro passo e C2 fechou esse contato aqui, voltou ao estado natural, C3 passou a ser energizado. C3 passou a ser energizado. E se C3 foi energizado, fechou o contato auxiliar, principal, C3, joia, e abriu esse aqui. Significa dizer que C2 não tem como ser ligado enquanto C3 estiver ligado. Isso aqui e isso aqui é o que a gente chama de intertravamento. O que é intertravamento? É você colocar um contato auxiliar normalmente fechado em paralelo com a outra bobina que você não quer que ligue. De tal forma que, quando C3 estiver ligado, esse contato auxiliar abre e não tem como C2 ser ligado. O mesmo digo em relação a C2. Quando C2 estiver energizado, isso aqui vai estar aberto e C3 não tem como ligar. Ou seja, C2 e C3 não tem como ser ligados simultaneamente. Isso se chama intertravamento. Intertravamento.
Foi mal não ter falado disso na aula teórica, mas nenhum grande problema não, porque fazendo análise aqui você faria sem saber o nome. Por isso mesmo eu não fiz a regravação, vamos dizer assim, porque você saberia julgar o que está acontecendo mesmo sem saber o conceito exatamente. Então, o circuito continua funcionando numa boa, dessa forma. Para desligar tudo, o que é que eu aperto? P0. Aí ele tira energia de tudo. Tira de tudo. Se eu desligo aqui B0, eu acabo desligando o C1 e o C1 vai ficar normalmente aberto aqui e C3 vai desligar também. Isso mesmo. Quero que você note que você tem aqui o fusível é 1. Eu quero que você note que você tem o relé térmico ou relé de sobrecarga, que o contato auxiliar dele está aqui, ó, com 3 terminais. O que acontece? Aqui está energizado. Se acontecer dessa corrente ficar maior do que deve, o contato vai mudar de posição e, portanto, é equivalente a apertar o botão B0, desculpe, que tira energia do sistema e desliga tudo. Note que o relé não toma a ação em si. Ele não abre o circuito de potência. O que é que ele faz? Ele envia o sinal, um verdadeiro ou falso, um certo ou errado, um correto ou incorreto, um 0 ou 1, um alto ou baixo, que tem ou não tem um problema, que é a interpretação do ser humano, e ao desenergizar significa dizer que os 3 contatores ficam abertos, ou seja, quem toma ação de fato efetiva para zerar a corrente são os contatores C1, C2 e C3 após a detecção de sobrecarga do relé térmico E2. Feito isso, joia, análise feita. O que vale de comentário aqui adicional? Deixa eu fazer aqui, ó. Calma. Deixa eu apagar tudo, mais fácil eu apagar assim, ó. Mais fácil eu apagar assim. Só o comentário adicional é que no começo esse motor opera com W, V, U e aqui Z, Y, X. São os 3 enrolamentos de estator, né? Na primeira vez, quando começa, ele começa sendo alimentado assim, ó. W é alimentado pela fase T, o V pela fase S. Opa, tá saindo da tela, foi mal. Pronto. RST. E o que é que eu tenho mais aqui? Assim, e este aqui estava em curto. O C2 estava ligado, fazendo curto nesses 3 fios. Temos a conexão em Y. Aí depois funcionou C1 e C3. Então note aqui, ó. Este primeiro, que é a fase T. A fase T veio e foi para a fase Y. Fase T veio para a fase Y. T para Y. A fase S foi para a fase X. S foi para X. E a fase R foi para Z. Fase R está aqui, ó. R foi para Z. Faço o desenho no formato que deixe você confortável para identificar que isso aqui é a conexão em delta. Ou seja, isso aqui é uma partida estrela-triângulo. Tinha que ser feita por vocês, para quem é menos habituado com isso aqui, porque a única forma de você entender é se pelo menos você tentasse fazer essa interpretação antes. Então, joia. Já sabemos como funciona a chave estrela-triângulo, e o que é menos relevante é se você sabe se é uma chave estrela-triângulo e se sabe se avaliar isso aqui. Vamos ver o que vem aqui para a gente agora. Há um erro claro no diagrama de controle. A existência de um contato normalmente fechado de D1 em série com a conexão em paralelo do relé D1 com a bobina de C2 inviabiliza a energização do contator C2, pois imediatamente após o relé D1 ser energizado, o seu contato normalmente fechado D1 muda de estado, abrindo o circuito. Eita, vamos por partes. Há um erro claro. A existência de um contato normalmente fechado D1 em série
com a conexão em paralelo do relé D1 com a bobina C2. O contato dele, o contato normalmente fechado, em série com a conexão em paralelo do relé D1 com a bobina. Ah, isso aqui, ó. Essa série aqui que ele tá apontando. O contato auxiliar D1 em série com esse paralelo aqui. Inviabiliza a energização do contator C2, pois imediatamente após o relé D1 ser energizado, o seu contato normalmente fechado D1 muda de estado, abrindo o circuito. Isso aqui só teria sentido se isso aqui não fosse temporizado, porque energizaria os dois. E se energizasse esse aqui, ele abriria o circuito. O que seria algo confuso, porque se ele abrisse o circuito, significa dizer que ele não seria energizado. O que aconteceria, novamente? Ele fecharia. Aí se ele fecha, ele energiza. Aí ele abre. Seria um negócio confuso. Mas isso aqui não está errado só por causa disso, não. Isso aqui está errado, essa suposição, porque a palavra imediatamente é equivocada, porque ele é temporizado. Então, ele não está aqui de forma equivocada. A ideia é temporizar o período no qual a conexão em Y se dá, para que depois de um certo tempo T configurado aqui, se faça a mudança para o delta. Então não tem nada de errado aqui, porque ele não muda o estado de forma imediata, ele demora um pouquinho mais para poder fazer isso e atua obviamente de tal forma que depois que ele abra, outras coisas mais aconteçam no circuito para ele não ficar o tempo inteiro abrindo e fechando. Então isso aqui está errado. Não tem nada de imediatamente após o relé D1, porque não é imediatamente depois que isso ocorre. Tem um tempo configurado. Então isso aqui, ó, é errado. Com o motor funcionando perfeitamente após o fechamento dos contatos de força de C3, ou seja, já virou delta, a ação de pressionar o botão B1 não provocará nenhuma reação no acionamento. Não era para ter apagado tudo lá. Mas eu apaguei tudo. Se eu apertar B1 de novo... Caramba. Será que eu tenho que fazer tudo de novo para te explicar? Talvez eu tenha. Aperto B1. Eu faço mais rápido aqui, ó. Energizou. C2 muda de estado. Muda. Aqui abre. Aí energizou C1. Aqui mudou de estado. C3 não energiza. Aqui está energizado. Aqui está. Contou o tempo. Aqui está fechado, aqui está fechado, aqui está fechado. Aqui está fechado, aqui está fechado também. Contou o tempo. Depois que contou o tempo, o que é que acontece? Depois que contou o tempo, esse aqui abre. Então esse aqui abre. Se ele abre, C2 deixa de ser energizado. Isso aqui abre. O que está relacionado com C2 volta ao seu estado. C3 é energizado. Esse aqui fecha, esse aqui fecha, esse aqui fecha. E aqui abre para fazer o intertravamento. Beleza. O outro também já tinha feito intertravamento. Pronto. Agora eu tenho o estágio definitivo. E no final das contas, se eu apertar B1, o que é que acontece? Ao apertar B1, nada acontece aqui porque o circuito aqui está aberto. Então para cá não desce nada. Para cá também não desce nada. Para cá também não desce nada. Aqui já está energizado, independente de B1 estar ligado ou não. Então no final das contas, apertar B1 não tem significado nenhum. Porque se eu aperto B1, fecho esse circuito aqui, ó, não consigo energizar C2. C1 e C3 já estão energizados. Então é verdadeiro. Nada acontece. Deixa eu deixar aqui. Vai que ele perde alguma coisa de novo. Com o funcionamento do motor em perfeito funcionamento após o fechamento dos contatos de força de C3, a ação de pressionar B1 não provocará nenhuma reação. Correto. O acionamento apresentado na figura possibilita a reversão automática do sentido de rotação do eixo. Olha, que coisa louca, né? Onde é que você viu aqui a mudança da sequência de fase sendo feita? Não.
Aqui o que tem de mudança de sequência de fase foi só para pegar você pelo pé, porque essa mudança de sequência de fase tem a ver com a segunda parte da bobina, que é essa aqui, para fazer aquela ligação. Lá. Mas tem a ver com a construção do delta, não com a inversão da tensão de alimentação, para que nós tenhamos a trocar de sequência de fase de RST para, por exemplo, RTS, que é aí que faríamos a inversão, porque a gente troca duas fases, duas linhas, e a gente consegue fazer a inversão, porque os campos girantes giram em sentido oposto, como já discutimos também em aula prévia, se não me engano, na aula anterior mesmo de motor de indução. Então isso aqui está errado. Isso aqui não representa, não possibilita a reversão de velocidade.